Tem alguém aí? Amém, glória a Jesus. Hoje sou eu, querido, que vou trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eu já fui ministrado por ela. Confesso que fui esticado por ela, né? Eu digo que nesses últimos tempos o Senhor, Ele tem nos esticado, né? Mas o propósito do Senhor não é que nós quebremos, mas é de ampliar algumas coisas em nós, né? E que de fato essa canção hoje seja a sua verdade, que a sua confiança esteja exatamente no Senhor. Muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, muitos confiam em príncipes, mas aqueles que confiam no Senhor, eles são surpreendidos por verdades do céu, amém? Eu quero por alguns minutos te conduzir a um lugar onde o Senhor, Ele tem me chamado para estar, e todo crente precisa estar lá, todo crente não pode sair de lá, né? E eu confesso para vocês que a cada momento que nós vivemos algo com o Senhor nesse lugar, a fome, a vontade, o desejo sempre cresce, amém? Então eu quero compartilhar com vocês algo que está em Mateus capítulo 12. Você trouxe a sua Bíblia? Abra aí, por favor, Mateus capítulo 12. Glória a Deus. Mateus capítulo 12. Existem verdades poderosas que nós precisamos ouvir nessa noite. Quantos vieram intencionados neste lugar hoje? Quantos saíram de casa assim? Eu vou lá porque Deus tem algo para mim hoje. Eu vou lá porque eu creio que Deus vai falar comigo. Quantos vieram assim? Amém, amém. Não veio no automático não, né? Não veio, eu vou porque domingo, se eu perder o culto de domingo, eu vou ficar semana inteira sem alimento. Não. Se você vem intencionado, Deus vai falar com você. Mateus capítulo 12, versículo 43 e 45. 43 ao 45. Estou no 13 já, eita Jesus. Aqui. Quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra. Então diz: voltarei à casa da qual saí. Ele volta para a sua antiga casa e encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram nessa pessoa e passam a morar nela. E a pessoa fica pior do que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. De fato, querido, é uma palavra meio dura de se ouvir, mas o que vale uma casa se ela está vazia? Aqui esses versículos de Mateus capítulo 12 está falando exatamente de casa. O escritor ele fala exatamente a palavra casa. E a casa ela pode ser a mais incrível, pode ser a maior casa, a mais luxuosa. Essa casa pode ser colocada muitos móveis, o melhor que puder colocar. Mas de que vale? Que sentido faz tudo isso luxuoso, móveis poderosos, cheirosos, se essa casa está vazia? Se essa casa não tem morador, que sentido faz? Se eu entendo que eu sou casa de Deus, de que vale uma casa se essa casa está vazia? Sabe, querido, o Evangelho não fala sobre uma ordem de despejo aos principados e potestades que ocupavam o nosso interior, mas o Evangelho ele fala a respeito de uma nova ocupação a partir da presença do próprio Deus. Então quando nós lemos esses versículos, não é simplesmente o escritor, a palavra não está simplesmente dizendo acerca de alguém que foi despejado de uma casa, alguém que foi expulso de uma casa, mas a verdade do Evangelho trazida para nós hoje é acerca de que a partir desse despejo, alguém precisa morar ali.
Alguém precisa ser morador ali. Então, algo poderoso no Evangelho é justamente isso, a respeito de uma nova ocupação, de um novo inquilino, de uma nova pessoa, de um novo morando naquela casa. Então não é só sobre um despejo de uma situação que outrora éramos casa de demônios, e Jesus entrando em nossas vidas, Ele arruma, Ele limpa, esses demônios vão embora, mas se eles voltam. E se Ele encontra a casa vazia, arrumada, limpa, querido, o estrago é grande. Então a Bíblia fala de alguém que foi liberto, mas não foi preenchido. Aqui nós estamos falando de alguém que foi completamente liberto, mas não foi preenchido. E é como que a casa que foi limpa e organizada, a Bíblia chega a dizer ao ponto de que ela usa exatamente essa analogia. Uma casa foi limpa e organizada. E o que acontece com uma casa limpa e organizada que está vazio? Ela é um convite para um morador. Então toda casa limpa, organizada e vazia, ela é um convite para um morador. Então a Bíblia ela usa exatamente essa analogia. Ela é um convite para que alguém entre. E guarde isso, querido. Não existe espaços vazios que não sejam ocupados. Repita comigo: não existe espaços vazios que não são ocupados. Então, um parênteses aqui. Todos os lugares que a igreja se calou, o mundo investiu neles e o mundo ocupou esses lugares. Todos os lugares que eram para a igreja, que era para ter filho de Deus naquele lugar, que era para ter presença de Deus naquele lugar, e a igreja não entrou, a igreja não foi até lá, esses lugares foram invadidos ou foram ocupados pelo mundo. E é engraçado que discutíamos, quando a igreja discutia acerca de usos e costumes, isso pode, isso não pode, isso é válido, não é. Enquanto a igreja se preocupava com a vestimenta, dizendo que aquilo era ser crente ou não, o mundo foi esperto e ocupou lugares que eram para nós, igreja, ocupar. E eu volto a dizer, eu acho que já disse aqui em outro momento, que Deus não está preocupado com a sua vestimenta. Deus não está preocupado com a sua vestimenta. Uma vez que eu aceitei Jesus, eu sou casa dele, então eu pergunto para ele o que é permitido eu vestir ou não. Não faz sentido isso? Faz sentido. Mas enquanto a igreja está preocupada com algumas coisas que não eram prioridades do reino, o mundo ocupou esses lugares. Enquanto nós não se preocupávamos com uma agenda cultural ou uma agenda educacional para a nossa nação, o mundo ocupou cadeias de reitorias, de universidades, o mundo ocupou-se nas pastas, nos ministérios, porque não há nenhum espaço vazio que não seja ocupado. Então, se hoje, algumas situações, o mundo tenta jogar a goela abaixo em nós, querido, deixa eu dizer algo, foi porque nós como igreja não estávamos à altura para ocupar esses lugares. Hoje só uma misericórdia de Deus, só uma graça do Senhor. E hoje eu estava conversando com a pastora acerca de algumas coisas, e a gente falou a respeito disso, de lugares aonde a igreja precisa estar. E que vem aí uma onda, querido. Se eles já são petulantes, não tendo direito, imagina eles tendo direito. Não é verdade? Se eles já são audaciosos, não tendo direito, imagina com as portas que nós não ocupamos, com as casas que nós não ocupamos, com as pastas que nós não ocupamos. A cultura não é coisa para se preocupar, como não, querido? Como que cultura não é coisa de crente? Se nós somos do reino de Deus, se nós estamos nessa terra unicamente com o propósito de implantar uma cultura do céu, como que cultura não é a nossa verdade? Como que cultura não é a nossa prioridade? Faz sentido para você, querido? Eu estou gritando? Amém, é para você não dormir. Brincadeira. Mas como que isso não é prioridade para nós? Como que a gente não se preocupa com cultura? Eu não tenho filho, querido, ainda. Mas talvez se eu perguntar aqui para você coisas estranhas que talvez seu filho já ouviu na escola, você vai poder falar para mim de coisas completamente estranhas e completamente longe da verdade bíblica. E por que eu
eu estou falando isso? Porque enquanto a igreja se preocupava com outras coisas que não era prioridade do reino, o mundo se ocupou, o mundo invadiu, o mundo entrou, o mundo tomou para si. E esses lugares é para nós. Esse lugar é para os filhos de Deus. Esses lugares é para você, querido. Você está aqui? Amém? Então, nós precisamos hoje pensar a respeito disso. O mundo se ocupou daquilo que era nosso. Não existe nenhum espaço vazio que não seja ocupado. E assim é na sua vida, assim é na sua casa, assim é na sua empresa, assim é no seu quadro societário, assim é aonde você vai. Às vezes nós convidamos outros homens para fazerem parcerias com a gente, para fazer parte de uma sociedade com a gente, mas é engraçado que a gente não coloca Jesus como sócio majoritário de um negócio nosso. Nós trazemos convidados para jantar na nossa casa, fazer uma social todas as semanas, mas a gente não convida a presença de Jesus para ser verdade na nossa casa. Nós, como é que fala? Nós se preocupamos em fazer uma boa social com as pessoas. Nós levamos para a nossa casa, mas nós não nos preocupamos se aquela casa, se a nossa casa realmente tem presença de Deus. Nem sempre, querido, nós trazemos a presença de Deus para se manifestar e fluir com liberdade dentro do nosso lar. Às vezes a gente assusta porque coisas acontecem, porque coisas fogem do nosso controle. Por que foge? Porque falta presença. Porque falta a presença de Deus. O homem que foi liberto é como uma casa que foi limpa e organizada, esperando para ser ocupado. Se ela não for preenchida, aquele espírito, nós acabamos de ler, ele que andou por alguns lugares áridos, a palavra fala que ele saiu, foi pesquisar, foi fazer um trabalho de campo, e não achando lugar onde pudesse residir, ele volta acompanhado com 7. A Bíblia fala que ele volta, né? Encontra a casa vazia, e ele sai e vai buscar mais 7 para residir ali com ele. O evangelho, querido, não é sobre despejo. O evangelho é sobre uma ocupação da própria vida de Deus. Então, mais importante do que nós sermos libertos de espíritos estranhos e malignos, é nós ocuparmos a nossa casa. Eu sou casa, você é casa. É nós ocuparmos a nossa casa com presença de Deus. Mais importante do que sermos limpos e organizados é entender que essa casa precisa residir alguém. E quem reside a sua casa hoje? Quem mora aqui dentro hoje? Faz sentido para você? Você está aqui comigo? O evangelho não é sobre despejo. O evangelho é sobre ocupação. E essa ocupação é da nova vida de Deus. Não vai ser só removido o que te ocupava. Você vai ser cheio da vida de Deus. Deus vai limpar você. Fomos limpos pela palavra. E o que diz a palavra de Deus? Deus vai remover toda mancha, toda mácula, toda condenação, todo jugo. Deus vai remover toda palavra contrária, toda a arma forjada contra você, contra a sua vida, contra a sua casa. Deus vai fazer isso. Mas você não vai ficar vazio e limpo. Você precisa ser limpo e cheio. Não é sobre só aquilo que Jesus já fez por nós, já forjou, já limpou, já purificou, mas nós precisamos entender que não vamos ficar vazios e limpos, precisamos ficar limpos e cheios. Limpos e cheios. Você vai ser cheio hoje neste lugar, amém? Você está comigo aqui? Quantos querem ser cheios de Deus neste lugar? Aleluia, você vai ser cheio da glória de Deus. Você vai ser cheio da presença de Deus. Você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu declaro, querido, que do alto da tua cabeça até a planta dos teus pés, a vida de Deus vai encher você, vai nos encher nessa noite. Nós seremos cheios. A presença de Deus, ela é perfeita e ela é plena. Ela preenche tudo que está vazio. Ela coloca em ordem o que estava fora de ordem.
A presença do Senhor traz essa organização dentro de nós. Coloca em ordem aquilo que estava fora. E essa presença alinha tudo aquilo que está desalinhado. E é por isso que não dá para aceitarmos a ideia de alguém que carrega a presença de Jesus e as coisas que estavam fora de ordem permanecem assim. Então não faz sentido, uma vez que nós servimos Jesus, uma vez que nós amamos o Senhor, uma vez que Jesus é a nossa prioridade, não faz sentido as coisas em nós serem desorganizadas. Não há coerência nisso, em sermos desorganizados. Nada coexiste. Ou melhor, não dá para coexistir aquilo que não é de Deus com aquilo que é de Deus. Eles não encontram harmonia. Se Jesus chegou, se Jesus é o dono da casa, as outras coisas têm que ir embora. A presença do outro tem que ir embora. Então não faz sentido, querido. Alguém está comigo aqui? Sabe, outra característica poderosa sobre a presença de Deus é que todo lugar que é cheio da presença se torna um lugar de encontro. Todo lugar que é cheio da presença do Senhor se torna um lugar de encontro. Fala isso comigo. Todo lugar que é cheio da presença se torna um lugar de encontro. A Bíblia fala em Gênesis que do primeiro ao sexto dia Deus faz o ambiente. Deus constrói o jardim, Ele fez o homem, fez todas as outras coisas, e no sétimo dia Ele contemplou e descansou. Porém, a partir do oitavo dia em diante, começa algo novo de Deus naquele lugar. Entenda, querido, Deus constrói até o sexto dia. E nesse sexto dia Ele olha, Ele constrói o ambiente, coloca o homem lá. No sétimo dia Ele descansa. Porém, a partir do oitavo dia, algo novo acontece naquele lugar. E que novo é esse? Todos os dias Deus desce para ter um encontro com o homem. Todos os dias, na viração do dia, Deus desce para tecer com o homem conversa, para dividir com o homem situações. E é tão legal que despretensioso. Aquilo ali era algo normal para eles. Deus descia e tinha um encontro com o homem. E existe um simbolismo dentro da numerologia bíblica. O número 7 significa perfeição. É um ciclo completo, um ciclo perfeito. E o número 8, em alguns momentos, ele aponta para algo novo de Deus, a novidade, um novo tempo, um novo ciclo. Então Deus estabelece uma dinâmica a partir do oitavo dia. Você está comigo aqui? Sétimo dia fala de perfeição. Fechou, perfeito, pleno. Mas só que o número 8, no oitavo dia, Deus traz para o homem uma novidade. Deus traz para o homem um ciclo novo. Deus traz para o homem um novo tempo. Deus traz para o homem uma virada de chave. A partir de hoje, nós vamos nos encontrar todos os dias. Uau! Agora, Deus vai visitar o homem todos os dias. A presença do Senhor enche o jardim. A presença do Eterno enche o jardim. Então guarda isso, querido, no seu coração. Quando a presença de Deus começa a visitar o jardim se torna um lugar do quê? De encontro. Quando a presença do Senhor começa a visitar o jardim, a partir do oitavo dia, o jardim se torna um lugar de encontro. Só que o resto da história, você já conhece, nós já sabemos. O homem peca, todos fomos destituídos da glória de Deus, nos tornamos inimigos de Deus e fomos expulsos do jardim. Então Deus estabelece mais uma vez um lugar de encontro. Você lembra que quando o homem peca, o homem tem que fazer o quê? Tem que sair fora. Deus faz ali a malinha dele, né?
É interessante que quando Deus desce mais uma vez para se encontrar com o homem, olha que louco. Deus, que palavra eu posso usar? Deus, ele percebe que aquilo que eles faziam todos os dias tem algo errado. Eu não sei como é que era esse encontro. Eu não sei como é que, da onde que Deus descia, da onde que Deus aparecia. Eu não sei se ia lá, batia na casa do Adão. Eu não sei como é que era. Mas eu imagino Deus descendo nesse dia que o homem peca. Talvez num mesmo ritual, numa mesma dimensão. E ele percebe que o homem não está esperando ele. O encontro precisa de 2 pessoas para acontecer, amém? Deus desce nesse dia para o encontro e não acha Adão. Porque Adão estava escondido. Então essa dinâmica de encontro é quebrado. Aí acontece tudo que nós já sabemos, as consequências do pecado para o homem, para a mulher, para a terra, para a serpente. E o homem tem que ir embora. E há distância entre o homem e Deus novamente. Só que Deus, ele estabelece mais uma vez um lugar de encontro. Deus dá uma visão para um homem construir um tabernáculo. Então a criação constrói um tabernáculo. Ele tem átrios diferentes, ele tem santo dos santos. E nesse lugar onde a presença de Deus se manifesta, havia uma arca, a arca da aliança, né? Ela carregava alguns elementos dentro de si, tinha a tábua da propiciação. E o sumo sacerdote pontualmente visitava esse lugar. Então era um lugar específico. Você está comigo aqui? Deus inaugura um novo processo para justamente continuar tendo esse encontro com o homem. A presença habitando o natural, o sobrenatural morando no natural. Então alguém específico, num tempo específico, com um chamado específico, que acessava este lugar. O tabernáculo foi construído, todas as coisas foram feitas conforme o Senhor desejou, porém tinha alguém específico, num tempo específico, com um chamado específico, que entrava nesse encontro, que tinha direito a estar nesse encontro. E é legal que os sacerdotes, eles tinham sinos nas suas vestes, e eles entravam neste lugar com cordas amarradas na sua cintura, porque se eles estivessem plenamente de acordo, santos, aceitos, se eles não tivessem, de acordo, aceitos e santos, eles caíam mortos na presença do Senhor. E ninguém podia entrar lá, só alguém específico, num tempo específico, com um chamado específico, podia entrar neste lugar. Então, se o sacerdote, se ele não tivesse com a sua vida aceita diante do Senhor, ele morria, ele caía morto ali. E ninguém podia adentrar esse lugar. Então o sino era para avisar, se parasse de fazer barulho, e deu ruim. A casa caiu. Então ele era puxado de lá. Quem estava do lado de fora já sabia, a presença de Deus fulminou o sumo sacerdote. Então eles puxavam aquele homem para fora, e um novo sumo sacerdote adentrava aquele lugar. A presença que antes era convidativa, agora gera medo em alguns. Éden, jardim, o ambiente criado para o encontro, aquilo que era normal, aquilo que era corriqueiro, aquilo que era encontro Deus e o homem, agora no tabernáculo é algo de motivo de temor, de medo. Porque se não estivesse aceito e santo diante do Senhor, era fulminado, era morto. A presença que antes gerava vida, agora, se estamos debaixo de culpa, ela gera morte para alguns. A presença de Deus na antiga aliança, ela fulminava a criação. Mas a graça de Deus, na nova aliança que foi estabelecido, nessa nova aliança Jesus levou sobre si, a palavra de Deus diz que aquele que não cometeu pecado, ele se fez pecado
para que nós fôssemos feito nele justiça de Deus. Você sabe o que é justiça de Deus? Explicando quem participou das 7 nomes de Deus sabe o que é justiça, mas explicando para a gente fixar e entender rápido. Justiça de Deus é a habilidade de sermos e fazermos em Deus aquilo que sem Ele nós não poderíamos ser e nem fazer. Você está comigo aqui? Justiça é a habilidade em Deus de ser e fazer tudo que sem Ele nós não poderíamos ser e nem fazer. Isso é justiça. Isso é o que Jesus fez na cruz do Calvário. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado no nosso lugar. Fomos feitos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então um novo lugar de encontro é estabelecido. Mas pela primeira vez, esse lugar não é geográfico. É um lugar profético. Lembra para você que eu falei do Éden? Amém? Estamos aqui? Falei para você do Éden. O homem, por consequência do pecado, ele é distanciado de Deus. Aí o Senhor vem e inaugura um novo tempo de presença e de encontro com o homem. Pede para que Moisés construa o tabernáculo. Aí essa presença, ela gera medo, porque se não tiver legal, morre. Só que em Jesus, Deus inaugura um novo tempo de presença e de encontro. E que tempo é esse? Esse lugar não é mais geográfico. Esse lugar agora é profético. Esse lugar agora é profético. Não é um jardim que a presença encheu. Não é um tabernáculo que a presença visitava. Agora você se tornou um lugar de encontro. Agora eu me tornei em Cristo um lugar de encontro. A presença de Deus invade as nossas vidas e habita em nós. Ei, você está aqui comigo? Aquela presença que gerava medo lá no tabernáculo, agora ela vive em nós, agora ela mora em nós. Então não é mais uma geografia, é algo profético. A presença de Deus habita em nós, a presença de Deus habita em você. Você carrega a presença do Senhor, você carrega Deus na sua vida. E sabe o que acontece a partir disso? A partir do momento em que nós aceitamos Jesus, a partir do momento que nós caminhamos com Jesus, Ele começa a morar em nós. Ele não invade a nossa casa, Ele pede, Ele vem fazer morada em nós. E a partir deste momento, querido, o que acontece? Todo mundo que encontra você vai encontrar a presença de Deus. E se isso não acontece, algo está errado. Se quem te encontra, se quem te vê não vê Deus, alguma coisa está errada. Você está aqui comigo? Agora o negócio vai começar a descer. Se a presença de Deus habita em mim, se o Espírito Santo de Deus habita em mim, se as pessoas que chegam até mim não veem Deus, algo está errado. Por que os meus... Por que os seus filhos serão salvos? Porque você conhece Deus. E eles conhecerão Deus através da sua vida. Faz sentido, igreja? Porque conhecendo Jesus que habita em você, eles vão conhecer Jesus. Levante suas mãos assim comigo. Receba isso, querido, na sua vida hoje. Pessoas que nunca ouviram Jesus vão ouvir Jesus ouvindo você. Creia nisso. Creia nisso de verdade. Pessoas que não ouviam Jesus vão ouvir Jesus porque vão ouvir você. Pessoas que nunca viram Jesus vão ver Jesus vendo você. Pessoas que nunca experimentaram Jesus vão experimentar Jesus experimentando você. Pessoas que nunca tiveram um encontro com Deus terão um encontro com Deus a partir do momento que se encontrarem com você. Porque você não é mais uma pessoa, você se tornou um ponto, um lugar de encontro. Se isso é uma verdade, dê um aplauso bem forte ao Senhor.
Ah, Jesus, essa é a nossa realidade. Eu sou um ponto de encontro. Você é um ponto de encontro. E as pessoas conhecerão Jesus ao se encontrar com você. É tão interessante que a palavra para sacerdote. Você lembra, Samuel, o que é? O que significa sacerdote? Pontífice. Você sabe o que é um pontífice? Alguém aqui sabe? Pontífice, você sabe, né? Claro que você sabe. Os meninos da célula deveriam saber também. O que é um pontífice? Vou perguntar para os universitários, hein? Pontífice é alguém que constrói pontes. E nunca fez tanto sentido isso aqui na vida cristã. Porque a Bíblia diz que nós somos sacerdotes de quem? Dele. Somos sacerdotes na terra. Então nós somos pontífices. Nós construímos pontes até o Senhor. Nós construímos pontes a Deus. As pessoas chegam até nós e nós precisamos construir essa ponte de acesso a Deus. Você está comigo aqui? Então, isso precisa fazer sentido na nossa vida. Por onde você passar, rios de água vivas vão fluir a partir da sua vida. Por onde você passar, o bom perfume de Cristo vai deixar marcas na vida de pessoas. A palavra precisa fazer sentido para nós nesses últimos dias. Mais do que um perfume bom e caro que nós passamos, o bom perfume de Cristo precisa deixar marca nas pessoas. Que coisa diferente, que pessoa diferente é essa? Sabe, eu tenho dito para os meninos da minha célula que nunca foi tão fácil falar de Jesus como tem sido nesse tempo. Sabe por quê? Porque nós não precisamos falar de Jesus falando o nome dele. Nós precisamos falar de Jesus carregando ele. Faz sentido? Muitas das vezes as pessoas não param para ouvir, mas ela para observar. Muitas das vezes as pessoas não estão dispostas, não estão disponíveis, e muitas mesmo não querem ouvir, mas elas vêm. E o exemplo, querido, não tem como. Não tem como. Ele literalmente arrasta. Então, por onde você passar, o bom perfume de Jesus precisa deixar marcas. Por onde os seus filhos passarem, coisas acontecerão. Porque não é mais uma qualquer família, é uma família de Deus, que carrega a vida de Deus. Então você não vai precisar mais ter preocupação, porque a sua casa, a sua família, os seus filhos carregam a vida de Deus. Então não é mais um qualquer, é alguém cheio de Deus que está passando, é alguém cheio de Deus que está indo. Sabe, aos olhos dos homens, talvez alguns vão dizer assim: olha, é uma família simples passando por aqui, mas os céus dirão: uma família de Deus que carrega um bom perfume de Jesus está adentrando este lugar. Essa é a verdade que nós vamos viver nos próximos dias neste lugar. É por isso que a palavra de Deus nos garante: onde colocarmos a planta dos nossos pés, nos será confiado. Aonde nós entrarmos, onde colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor nos dará por possessão e por herança. Tem alguém aí? Aquilo que você pedir, a palavra de Deus diz que: pede-me e eu te darei nações por herança, e os confins da terra como a tua propriedade. A presença de Deus que habita em você, querido, dá acesso a novas realidades. Então eu não sei qual é a realidade que você está vivendo hoje. Eu não sei qual é o motivo que te trouxe aqui hoje. Eu não sei o que é que você vai enfrentar ao sair por aquela porta. Qual é o diagnóstico, qual é o problema, qual é o caos, qual é a situação que você vai encontrar. Mas ei, deixa eu te dizer algo. A presença de você, a presença de Deus na sua vida, a presença de Deus em você vai inaugurar um novo tempo de possibilidades novas e de caminho de milagre. Então a presença de Deus em mim, na minha vida, na sua vida, nos fará habilidosos para resolver tudo quanto nós precisamos resolver.
A presença de Deus que habita em nós nos dará acesso a novas realidades. Por isso que eu digo, você vem diante do Senhor com uma realidade, mas se a presença do Senhor habita em nós, essa realidade será mudada, porque o Senhor nos dará a novas realidades nele. Creia nessa verdade, querido. Não só simplesmente leia coisas acerca da palavra do Senhor, mas creia naquilo que você está lendo. Traga para a sua realidade, traga para o seu dia a dia. Não só leia, mas traga para a sua realidade, traga para o seu trabalho, traga para a sua casa, traga para a sua família, traga para a sua escola. Aquilo precisa fazer sentido. Aquilo precisa fazer sentido. Então a presença de Deus que habita em você dá acesso a novas realidades. Você vai correr e não vai se cansar. Você vai voar alto como a águia e vai ver que ninguém viu. Você e a sua casa, permanecendo em Deus, serão inabaláveis, serão como os montes de Sião que não se abalam. Você e a sua casa serão invencíveis, ilimitados em Deus. Se alguém que crê nisso, diga amém, pelo amor de Jesus. Me ajuda, igreja. Isso é poderoso para nós. Nós seremos inabaláveis no Senhor. Eu desafio você mais uma vez a levantar a sua mão o mais alto que você puder, e você vai dizer assim comigo: milagres, sinais e maravilhas acontecerão. A minha casa será conhecida como casa de oração, lugar onde Deus habita. Diga, queridos, meus filhos serão cheios da vida de Deus. A minha empresa será cheio da glória de Deus. O meu chamado será completamente cheio do poder de Deus. Sinais e maravilhas acontecerão. Promessas e palavras de Deus me seguirão. Se você crê nisso, celebra ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Essa é a realidade do céu para nós hoje neste lugar. Tiago capítulo 8 diz assim: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Ei crente, ei igreja, ei servo do Deus Altíssimo, aproxime-se do Senhor e Ele se aproximará de você. Todo tempo a Bíblia está dizendo: dá o primeiro passo. Em todo tempo a palavra do Senhor nos direciona a dar o primeiro passo. E existe algo poderoso em Pedro que eu tenho para mim agora, que o meu personagem preferido é Pedro, não é Moisés mais. Porque a cada revelação que eu tenho de Pedro, cara, tem muito de Pedro em mim. E é tão poderoso que quando Pedro está no barco, eu acho engraçado que a gente como igreja, preciso beber uma água, senão eu vou. A gente critica Pedro e a gente exalta as qualidades ruins de Pedro, né? Pedro era impulsivo, Pedro era metido, Pedro era boca de bacia. Pedro levantava a mão quando não era para levantar. Pedro entregava o mistério quando não era para entregar. Só que numa passagem tinha TDAH, tinha. Só que ele consultou o melhor, né? E o melhor fez algo na vida dele. Quando Pedro, eles estão no barco e Jesus está vindo. Lembra dessa passagem que Pedro ele quer ir até Jesus? Cara, isso é muito profético, muito, muito poderoso. Pedro foi o único que teve coragem de botar o pé para fora da água. E é tão lindo que enquanto Pedro colocou o pé na água, Jesus construiu o caminho para ele. E ele deu ali 3 passos e ele afundou. E por que Pedro afundou? Porque eu acredito que naquele momento houve uma incredulidade ali na vida dele, então ele afundou. Mas enquanto ele estava convicto na palavra
mesmo sabendo que ele poderia afundar, mas confiando na direção que Jesus deu. Ele colocou o pé, o caminho foi construído. Deixa eu dizer algo para você. Quando Deus te der uma direção, por mais que você não esteja vendo o caminho, coloque o pé. Porque enquanto você confiar naquilo que Jesus falou para você, enquanto você confiar na voz que falou o seu espírito, você colocou o pé, o caminho será construído. Deus está a fim de construir caminhos para nós. Mas em todo tempo a palavra está dizendo para nós: coloque o pé, dê o primeiro passo, vá em direção. Porque não tem como ser construído um caminho se nós não colocarmos o pé. Então, em todo tempo a Bíblia está dizendo: dá o primeiro passo, que os céus vão corresponder ao seu passo. Aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta se abre. Clama a mim e responder-te-ei. Se aproxime de mim e eu me aproximarei de você. Quem sabe, querido, o que nós achamos ser silêncio de Deus, na verdade, seja só uma resposta passiva nossa para algo novo de Deus. Chamamos de silêncio de Deus uma ausência de petulância nossa de colocar o pé. Deus não está me ouvindo, Deus não está falando, Deus está em silêncio. Ei, Deus já mandou a palavra, nós só precisamos começar a caminhar, precisamos começar a andar. E muitas das vezes nós estamos passivamente no reino do Senhor. Ai, Deus está em silêncio, Deus não está falando. Não, Deus já falou, Deus já liberou a palavra, Deus já tem a palavra, Deus já liberou. E muitas das vezes nós não alcançamos, não atingimos, porque nós não damos passos de fé no Senhor. Quase que eu fui agora ver Jesus ver. Está comigo aqui? Então não é silêncio de Deus, é falta de coragem nossa de colocar o pé. Porque quando nós colocarmos o pé, Deus, os céus, irá responder às nossas passadas. Então, querido, a Bíblia diz que um cego clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E é engraçado que a multidão que cercava ele, comprimia ele, tentava calar a voz dele. Mas a Bíblia diz que quanto mais aquela multidão tentava calar, pressionar aquele homem, mais ainda aquele homem gritava, mais ainda a voz dele ecoava naquele lugar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe, algumas circunstâncias vão tentar calar você. Alguns problemas vão tentar abafar sua voz. Algumas circunstâncias vão tentar calar você. Algumas vozes vão tentar parar você. Algumas tribulações e tempestades vão tentar desanimar você. Alguns desertos vão tentar paralisar você. Mas quanto maior a investida do inferno contra você, contra a sua vida, contra a sua casa, mais forte tem que ser o clamor para aquele que pode mudar a sua história. Exatamente como esse homem fez. Quanto maior a investida de Satanás contra as nossas vidas, maior tem que ser o clamor nosso em direção a ele. Querido, não é tempo de se calar, não é momento de se acuar diante das situações que vêm à nossa volta. E de fato essas circunstâncias vêm com o propósito de abafar, de nos fazer retrair, de nos colocar para baixo. Mas ei, entenda algo: quanto maior a circunstância, maior será a minha voz. E quando você não mais conseguir gritar, faça gestos, pule, mas não deixe que o Messias passe por você sem que te note. Não deixe, querido, que as circunstâncias abafe o clamor que existe em você, porque mais forte tem que ser o seu clamor para aquele que pode mudar a sua história. As circunstâncias não vão tentar sufocar a sua voz. Ou melhor, as circunstâncias vão tentar sufocar a sua voz. O que eu faço? Grite mais alto, clame mais uma vez e clame de novo. Persiga o teu milagre, provoque a próxima estação.
Eu acho engraçado que nós estamos num ambiente onde é propício para um milagre. Mas sabe o que eu acho interessante? A igreja faz de tudo para não viver um milagre. Eu não sei se faz sentido para você, mas se nós estamos num ambiente de milagre, numa atmosfera de milagre, tudo que nós precisamos é dar passos em direção a esse milagre. Eu acho engraçado que as pessoas fazem de tudo para não experimentar o milagre de Deus. Elas buscam em todos os lugares, mas não buscam em Deus. Não, eu não preciso, eu consigo, com o meu esforço, com a minha força, com os meus braços, eu vou chegar. Não, querido, não vai chegar. Tudo que nós precisamos é de um milagre. Então pare de fazer força contrária a um milagre. Se entregue. É mais fácil, é muito mais fácil se entregar numa atmosfera de milagre do que ficar lutando com Deus. E nós já ouvimos neste lugar, Deus não houve necessidade. Não houve. Ele vem, Ele desce, Ele pergunta para você, o que você quer? Deus está aqui hoje e pergunta para você, Juan, o que você quer? Deus está aqui hoje e pergunta para você, Jonas, o que você quer? Deus está aqui hoje e pergunta para você, Rafa, o que você quer? Deus está aqui hoje e pergunta para você, Titi, o que você quer? Deus não quer ouvir o que você está passando. Deus perguntou o que você quer. Deus não perguntou para você o que está faltando. Deus não quer um relatório de coisas que você não conseguiu. Deus perguntou para você o que você quer. Seja, como diz o pastor Juju, seja curto e objetivo. Deus, eu quero isso. Não precisa ficar fazendo rodeio. Sabe, a gente perde muito tempo fazendo rodeio com Deus. Não, sabe o que é, Deus? Tem um vizinho aqui, ele é um abençoado. Vai fazer um barulho, Deus? Ou não me deixe fazer barulho. Em outros casos, Senhor. O que você quer? Senhor, salva o vizinho. Também, né? O que você quer? Eu quero uma casa, Senhor. No meio do mato, que ninguém vai escutar o meu barulho. Faz sentido? Pare de fazer rodeio. Crente, deixa eu dizer algo para você. Nós não temos tempo mais. Nós não temos tempo mais. Não temos. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu tenho alguns minutos ainda. Deixa eu dizer algo para você. A gente não tem tempo mais. Em Tiago fala assim, que é passageiro, é muito rápido. O tempo se esvai muito rápido. É como que alguém que vai fazer um café, levanta, vai fazer um café, olha pela janela, está lá o orvalho. Enquanto ele faz o café, ele volta, não tem mais orvalho, já foi. Já foi, já acabou. Nós não temos tempo mais para perder. Nós precisamos viver a nossa vida cada dia como se fosse o último. Porque eu tenho dito que Jesus está voltando desde que foi, há mais de 2000 anos atrás. Mas eu tenho para mim que uma percepção de que de fato Ele está voltando mesmo. Ele está às portas. Então não tem tempo mais para a gente perder. Não tem tempo mais para a gente ficar cocheando em dois pensamentos. Ora eu estou fervoroso, crente em Deus. Ora algo vem do altar que não me agrada. Então, querido, entenda algo. Se vier do altar só algo que te agrade, mude de igreja. Não perca tempo. Se essa igreja só conforta você, cara, taca o pé, vai para outro lugar. Porque não tem sentido bíblico vir do altar coisas que me agradam. Precisa vir do altar coisas que me confrontam, coisas que me fazem mudar de vida. Então não tem tempo mais para perder, querido. A vida passa num instante. A vida passa rápido. E quanto tempo você já perdeu aqui? Quanto tempo você já perdeu aqui?
Jesus está voltando, gente. Não tem tempo mais para perder, sabe? E quando eu entendi isso, que passa rápido, eu comecei a ver algumas coisas que Deus falou para nós neste lugar. Eu falei: Deus, o Senhor está voltando, então se apressa em cumprir essas verdades em nós. Pare de perder tempo, amém? Então, se algo tentar sufocar você, grite mais alto, clame mais alto, persiga o teu milagre, provoque a próxima estação. Nós estamos aí há alguns dias de virar o ano. Querido, provoque hoje algo novo. Entre a estação preparado, pronto. Nós temos 4 estações, amém? Tá certo? Outono, inverno, primavera e verão, ok? 4 estações. E uma anuncia a outra. Nós não podemos passar para a próxima estação com vestimentas da estação passada. Se bem que está tudo bagunçado, né, as estações, mas não era para ser assim. Então, se é inverno, você tem que estar o quê? Preparado para o inverno. Compre roupa de inverno no verão. Faz sentido? Nós já temos que estar preparados para algumas verdades que nós vamos viver em 2025. 2025 é o ano da identidade. Ok, o tema foi lançado, a chave foi virada. E agora? O que eu já estou construindo para este novo tempo em Deus? Será que o meu coração já se moveu de uma interrogação? O que será que Deus vai fazer em 2025? Como será que Deus vai me pegar em 2025? O que será que Deus vai virar na minha vida em 2025? Antes de chegar a 2025, né? O que Deus vai virar esses próximos dias da minha vida? Então esteja pronto para a próxima estação, porque há poder em toda palavra liberada por aquele que carrega a própria vida de Deus dentro de si. Há poder na concordância da oração, há poder na oração dos justos, há poder na unidade da igreja, há poder no nome de Jesus. E a palavra de Deus nos diz que a partir do nome de Jesus, o que ligarmos na terra será ligado nos céus, e o que nós desligarmos na terra será desligado nos céus. Então, Pai, eu declaro um exército se levantando de intercessores neste lugar, homens e mulheres de oração, homens que carregam o sobrenatural, homens que carregam o sopro dos céus. E entenda algo, nós vamos falar palavras de vida e não mais de morte. Falaremos de bênção e não mais de maldição. Falaremos de futuro e não mais de passado. Falaremos de promessas e não mais de propostas. Isso é o que Deus tem para nós. Falaremos de coisas dos céus e não de levantes do inferno. Nós falaremos de coisas que acrescentam e não de coisas que nos roubam. Falaremos de coisas que nos animam e não de coisas que nos abatem. Falaremos de promessas de Deus, das coisas que Deus tem para a nossa vida, e não de promessas que Deus tem para o vizinho. Falaremos daquilo que Deus está nos pedindo para fazer, e não teremos tempo para falar daquilo que Deus está fazendo com alguém em outro lugar ou ao redor. Falaremos daquilo que Deus nos comunica no secreto, até que se cumpra, e quando se cumprir, Deus vai nos falar outra coisa nova. Nós nos moveremos debaixo de uma palavra, assim como o povo se movia na nuvem. Essa é a verdade que Deus tem para nós. Caminharemos debaixo da palavra do Senhor, caminharemos debaixo da verdade de Deus. Se Deus mandar você sair, saia. Se Deus mandar você ficar, fique. Se Deus não falar nada, espere até que do céu ouça uma voz que vai te conduzir na verdade que Ele quer. Então isso é a realidade de Deus em presença que nós precisamos viver. Ah, Jesus, quando Ele nos pedir, nós daremos. Quando Ele falar, avance, avançaremos. Quando Ele falar, corra, nós correremos. Quando Ele falar, creia, então nós creremos. Mas se os céus estiverem em silêncio, permaneça
no lugar onde você está, até que do céu ouça um novo som que vai vir em direção à terra. Nós cremos. Os céus não estão paralisados, porque Deus não é como os deuses feitos por mãos humanas, que tendo olhos não veem, que tendo boca não falam, que tendo mãos não tocam. Não, Deus é um Deus de verdade, que gera milagres de verdade. E nós somos o seu povo, que chama pelo seu nome. E nós, se nós humilharmos, se nós nos arrependermos, se nós clamarmos, e a tua palavra diz, se fizermos assim, o Senhor ouvirá dos céus e nos dará resposta. O Senhor mudará a nossa sorte, sarará a nossa terra. Pai, eu declaro em nome de Jesus, uma igreja forte na oração. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, uma igreja que se move no secreto, uma igreja que carrega a autoridade dos céus. E quando abrimos a nossa boca, o sobrenatural acontecerá. Sabe, querido, Jesus, ele orou no batismo dele. Lucas capítulo 3, versículo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. E enquanto ele estava orando, os céus se abriu. E eu quero encerrar dizendo algo para você. Jesus teve uma carreira, Jesus teve um ministério poderoso, mas tudo que Jesus iria fazer, tudo que Jesus fez, ele fez debaixo de oração. E aqui, quando em Lucas, Jesus está sendo batizado, a palavra diz que ele orou, e quando ele orou, o céu se abriu. E eu quero terminar essa palavra dizendo para você que uma das maiores incoerências da nossa geração é desejarmos os céus abertos, mas nós permanecemos de boca fechada. Uma das maiores incoerências do nosso tempo, da nossa geração, é que nós desejamos céus abertos, mas nós continuamos com a nossa boca fechada. Sabe quando é que o céu vai se abrir sobre a nossa cabeça? Quando nós falarmos, quando nós orarmos, quando nós pedimos, quando nós clamarmos. Sabe quando é que o problema vai sanar na nossa vida, vai ter solução para aquilo? Quando nós orarmos, quando nós abrimos os nossos lábios, quando nós declararmos, quando nós clamamos. Então não faz sentido querer coisas do céu e permanecermos de boca fechada. Se você deseja o céu, se você deseja coisas do céu, precisa abrir a sua boca. Pedir e será dado. Batei e será aberto. Se coloque de pé no seu lugar, querido. Nós vamos orar. E hoje eu não quero de maneira alguma conduzir você em nada, porque eu acredito que eu dei aqui para você algumas ferramentas, alguns sentidos para a sua vida, para você entender que se nós não abrirmos os nossos lábios, se nós não clamarmos, o céu não vai se abrir. Jesus, ele orava para tudo aquilo que ele iria fazer. Jesus, ele escolheu os 12, mas antes dele escolher, ele orou. Jesus fez a multiplicação, mas antes de fazer, ele orou. E após a multiplicação, ele orou de novo. Ou seja, igreja, nós queremos céus abertos, mas nós não queremos orar. Nós não queremos ter vida de alguém que fala com o Senhor. Nós não queremos ter prática de alguém que clama ao Senhor. Então não faz sentido, é incoerente. E hoje eu quero desafiar você neste lugar a abrir os seus lábios, a cantar ao Senhor e clamar a Ele. Mais do que ser conduzido numa oração, você precisa entender Deus, porque eu sei o que eu preciso de Deus, mas eu não sei o que você precisa dele. Eu sei aonde o Senhor aonde eu preciso clamar Deus por um milagre, mas isso é para mim. Eu não sei aonde você precisa clamar Deus hoje. Eu não sei aonde você precisa soltar um grito diante do Senhor hoje, mas você precisa, querido. Porque se nós queremos céus abertos, a nossa boca não pode estar fechada. Os nossos lábios precisam falar ao Senhor. Você pode fazer isso hoje. Você pode levantar a sua voz ao Senhor. Você pode orar a Ele. Você pode dizer a Ele:
Quais são as intenções, o que você precisa, aonde você precisa estar. Fale com Ele, querido. Fale com Ele. Abre os seus lábios e converse com o Senhor.